Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao podcast Filho Próspero. Você sabe que aqui nós conversamos sobre desenvolvimento pessoal, inteligência financeira e empreendedorismo. Tudo isso à luz da palavra de Deus. E hoje, para essa conversa, nós estamos aqui com Bruno Libonati. Seja bem-vindo, Bruno. Prazer. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui agora. O homem está me trazendo pela primeira vez para frente das câmeras. Você vai entender sobre o que ele está falando, porque olha só, Bruno é filmmaker e fotógrafo, designer, marketing e publicidade, assessoria e jornalismo, mais de 10 anos criando sem frescura. E hoje, você que nos acompanha aqui no Filho Próspero, deve estar percebendo que nós estamos num ambiente diferenciado. Nós estamos no estúdio IU Filmes, produtora IU Filmes. Um local magnífico, completíssimo para você fazer aí o seu podcast, a sua apresentação e até, literalmente, o seu filme, não é? Exatamente. E o Bonatti vai contar aqui pra gente, porque nós vamos falar hoje sobre a diferença entre quem cresce e quem fica invisível. E todo esse tema vai girar em torno da palavra de Deus. Então, Bruno, para que o pessoal que está nos assistindo aí te conheça, fala pra gente como começou a sua trajetória no marketing, na criação, no audiovisual, como que se deu isso daí? Cara, foi uma construção baseada em necessidade, vamos dizer assim. Tá. Teve uma raiz, né? Uhum. Eu fui muito inspirado pelo meu pai, né? E ele que foi o primeiro a me levar para conhecer a publicidade em si, né? Então, por exemplo, lá por volta dos 13, 14 anos de idade, ele fazia propaganda na frente das lojas, lá no Rio de Janeiro, Petrópolis. E aí ele me levava. Só que eu nunca, assim, tímido, né? Como vocês estão notando que eu sou um pouco tímido, acostumado a ficar atrás das câmeras. Mas naquela época sempre fui muito tímido na vida. Certo. E ele me convidava, né, para poder panfletar enquanto ele fazia a locução. Né? E eu já achava muito maneiro aquilo, porque ele sempre foi muito engraçado, né? Ele fazia lá as palhaçadas dele, no meio da propaganda misturava um pouco lá do bom humor dele com a publicidade ali em si. E assim, a gente nunca sabe, né? Como que funciona jogar as sementes nos jardins da vida, né? Então, aquilo tecnicamente foi o que começou a modelar o que hoje eu vivo, né? Certo. Então, eu comecei fazendo uma propaganda de folheto, aí ele me dava o microfone na mão, eu tímido, falava alguma coisa lá, mas devolvia rapidamente para ele e foi assim que a gente começou, né? Sempre fazendo as propagandas da vida. Então, ali foi minha raiz, né? Então, o temperinho, né, de eu começar a minha vida nesse mundo. Com o tempo, outras coisas foram rolando. E ele, para variar, né, ele gostava de fotografia também, né? Ali. Aí foi somando aquilo, né? E, assim, por que eu digo que foi uma soma de necessidades? Por exemplo, uma coisa ia conectando a outra, né? E minha mãe, né, sempre me incentivou. Independente de qualquer coisa. Minha mãe não tem nem como não falar, porque ela sempre botou fé, assim, independente do que eu tava fazendo. Se era música, ela tava me apoiando. Por exemplo, eu toquei em bandas fanfarras da vida. Olha. Então, todas as apresentações, quando eu era moleque, tava lá minha mãe me apoiando também. Então, assim, tudo isso que eu vivo hoje, se não fosse essa raiz, né, lá atrás, eu acho que talvez eu não estaria da forma que eu tô hoje. E tem a parte mais importante para mim, né? Aos 15 anos de idade, o meu pai foi o que me levou na frente do altar na igreja metodista wesleyana em Petrópolis e foi onde aceitei Jesus, Entendi. né? Então foi onde eu tive um divisor de águas ali da minha entender, né? Qual que era a necessidade de juntar tudo que estava sendo plantado anteriormente e Sim. começou tudo a fazer mais sentido quando eu tive a aceitação. Então eu vou aceitar Jesus, aceitei Jesus, a partir dali começou tudo a somar e começou a mudar a vida, Perfeito. né? Top demais. Quando eu faço essa pergunta, como começou, justamente é para que as pessoas
Dentro dessa pergunta, as pessoas conseguem, na sua resposta, conhecer um pouco mais de você. Então, nós já percebemos que você veio do Rio de Janeiro. Com 15 anos, você ainda estava no Rio de Janeiro, porque você se Sim. converteu lá ao Evangelho. Sim. E com quantos anos de idade você veio para cá? Eu- Foi uma necessidade também vir para São Paulo ou não? Foi pelo contrário, era um sonho? Pra você ter ideia, quando eu vim pra cá, eu não Hum. tinha isso que você tá vendo aí, né? A minha estrutura de profissional. Eu vim pra cá com É. uma profissão. Assim, o restante era só por ter feito, Uhum. né? Participar lá junto com meu pai, né? Das propagandas que ele fazia. E eram muitas lojas que chamavam ele. Eu sei que ele fazia lá que sempre tinha alguém chamando, vem fazer locução aqui. Então, assim, eu cheguei aqui em São Paulo cru. Então, Entendi. toda a minha bagagem que eu tenho hoje, ela foi modelada, olha quantos anos, né? Depois, eu cheguei aqui em 2008, né? Vim aqui para passar alguns dias, Sim. não vim para morar aqui. Vim para conhecer, na cara e na coragem, e uma necessidade, né? De uma pessoa, que ela trabalhava com buffet na época, e falou assim, faltou um garçom aqui e não sei o que eu vou fazer. Eu falei, já tô aqui, Vou ajudar. se precisar. Ela tem certeza? Eu falei, tem. A gente correu atrás lá de uma roupa, né? A calça social, sapato social, camisa branca e tal. E eu fui trabalhar. Aí, no final do expediente, ela veio com um valor específico. Pô, em 2008, você conseguiu uma paga de R$ 250 para trabalhar em poucas horas. Eu falei, que isso? Como assim? Porque em Petrópolis, né? Lá, mesmo por sendo uma cidade histórica, é muito complicado arrumar trabalho. Pelo menos na época, né? Agora eu não sei porque Tá. tem muitos anos que eu não moro lá. Mas na época era muito difícil arrumar emprego lá. Então eu falei, poxa, poucos dias, tipo assim, em um dia eu consegui fazer esse valor aqui e tal. Eu não entendi. Ela, não, é normal, que tu faz isso, sei lá, 2 vezes, 3 vezes na semana, um evento desse. Aí eu falei, legal. Aí só bati o fio pra minha mãe, acho que eu vou ficar por aqui. Minha mãe ficou desesperada, mas ela entendeu no final. E foi assim que começou a minha vida em São Paulo. Mas assim, cru. Não tinha audiovisual, não tinha design, nada. Tinha confecção, né? Que meu pai também trabalhava com confecções. E assim, também trabalhei muito com meu pai em confecções. E o que eu vim pra cá foi sabendo isso. Então eu falei, vou trabalhar ou numa confecção, né? Ou, sei lá, vou fazer alguma coisa. E fui experimentando um monte de profissões aqui. Certo. Se eu fosse, de fato, fazer uma lista aqui, eu dar mais de 15 profissões diferentes. Né? Entendo. Pizzaiolo, esfirreiro, sushi man, cozinheiro, e por aí vai. Pasteleiro, frentista, já fui frentista. Então, tipo assim, teve várias profissões. Mas, assim, sempre com um objetivo. E eu, desde moleque, eu sempre rabiscava os papéis, eu olhava uma cadeira, queria desenhar igual a cadeira, a sombra da cadeira. Não só a cadeira em si, a sombra dela sombra. também. Então, assim, a área criativa, ela já se aflorava desde moleque. Sim. Então, e vindo do seu pai também, exatamente. comunicador. E ele sempre me incentivava, né, a criar. E ele também era multifacetado, né, que vivia fazendo também a parte de artesanato, já fez paisagismo, ele gostava de fazer isso. Então, tipo assim, tudo isso me inspirava, porque, cara, eu posso fazer tudo, entendeu? Dá para fazer tudo. E por aí vai. Então, mais ou menos nessa linha. Mas foi São Paulo que modelou. Aí aqui eu criei o objetivo de... Falei, não, eu preciso fazer o que eu quero. Né? Eu defini na minha vida, eu falei, não, preciso fazer o que eu gosto de fazer, que era criar. E aí eu comecei a estudar design. Aí foi criando design. A partir do design eu comecei a pegar alguns clientes e necessitar de serviços terceiros. Por exemplo, eu fazia toda a criação, desde um logotipo até o desenvolvimento de um livro, de um cardápio, coisa do tipo. O que o cliente necessitava eu já desenvolvia na parte criativa. Só que eu comecei a precisar de fotografia. E aí eu comecei a me decepcionar com alguns profissionais. Tá. Né? Eu chamava eles, aí teve uma situação que eu estava no restaurante já pronto para atender o cliente e o fotógrafo faltou. Aí eu falei, vou fazer fotografia. Foi uma Aí, necessidade. Aí começou a necessidade. Então por isso que a minha bagagem hoje ela é modelada dessa forma, né? E assim, na época que eu estava em São Paulo, o que eu comecei a fazer? Procurar uma igreja que me acolhesse, em paralelo a tudo isso. Sim. Estudar, era a parte de juntar tanto o profissional e nunca perder o foco, né, da parte religiosa, né, porque é a base, cara. Claro. Se hoje você não tem essa base na fé aí, não adianta, cara.
Você pode até chegar lá um dia, mas vai ser muito pior, muito mais. Não chega, né? Sem fé você não chega a lugar nenhum. E sempre assim, vou procurar uma igreja, alguma igreja vai me acolher, né? E foi a Batista, né? Que é a primeira igreja que eu me senti acolhido aqui, por passar por várias, assim, foi a primeira igreja que eu me senti acolhido. A Batista que você fala é essa primeira igreja batista no Itaim? Não, na verdade, a igreja que eu participei, na época era uma missão, que é lá no Jardim Miriam. Ah, tá. Né? Era missão na época, não tinha uma igreja ainda, era tipo uma filha, né, do Indaiá, que eu fui batizado na igreja Indaiá. Foi lá que eu me batizei com o pastor Natanael, né, em 2010. Ou seja, 2 anos depois de eu chegar em São Paulo. Sim. Né? Olha o tempo que eu fiquei andando ainda. Mas foi lá que eu me batizei, na do Indaiá, mas a igreja que eu me senti acolhido foi a missão do Jardim Miriam, que hoje é uma igreja, né? Virou a Igreja Batista do Jardim Miriam. Sim. Né? Então, foi mais ou menos essa questão que conectou. E dali eu falei, agora, né, bora trabalhar, né? Já tinha uma igreja, agora vamos focar no profissional. Sim. E aí, nesses 10 anos de... Aliás, 10 anos, mais de 10 anos trabalhando aí nessa área, qual a maior lição que você aprendeu na área da comunicação? Cara, que a maior lição que eu aprendi é que mesmo sabendo que existem forças que vão querer te fazer desistir, você não tem que desistir. Porque, cara, se eu te falar que foi numa volta para Petrópolis que eu tive uma confirmação que eu deveria continuar fazendo o que eu faço. Certo. Né? E foi uma coincidência, porque eu tinha ido para a Igreja Batista do Alto da Serra, em Petrópolis. Eu tinha voltado a morar lá, né? Tava lá uns meses, né? Eu falei, não, vamos para a Igreja Batista e tal. Na época eu era casado. E aí, nessa igreja, um pastor que tinha acabado de chegar em Petrópolis, pastor Nerisvaldo, o nome dele, e ele tinha para assumir a igreja. Ele tinha chegado em Petrópolis justamente para assumir. E nesse culto eu tive assim um contato com ele, assim, eu me sentia como se eu já conhecia ele. Aí no final do culto, assim, eu falei, vamos lá conversar, né, pastor e tal, pastor novo, vamos dar umas boas-vindas para ele. Aí no meio da conversa ele virou para mim e falou, não sei o que você faz, mas independente de qualquer coisa, não para. Né? E aquilo ali foi uma virada de chave, porque tinha pessoas próximas a mim, tipo assim, muito próximas a mim, que falava que isso não era trabalho. Né? Então, não é, isso aí que você faz não é trabalho, isso aí não dá dinheiro, vai procurar um emprego. Né? Então, tipo, o que eu fico pensando? Imagina se eu tivesse escutado. Com certeza. Essas pessoas que falavam. Que, tipo assim, e eu acreditava. Eu comecei minha vida no design com um notebook que valia R$100, cara. Eu ligava eles, só faltava fumaçar. Eita. Porque um CorelDRAW, não sei se você conhece Já. Ele é um aplicativo não, ele é um programa, um software pesado. Então, teoricamente, tinha que ter um computador bom. E assim, eu perdia muito tempo dedicando assim, eu preciso criar, mas eu vou pra cima, eu vou dar um jeito. E na época não existia, não era em alto tráfego pago, mas eu já fazia tráfego pago. Olha. E eu fiz uma grande besteira. Né? Como em toda carreira a gente tem que assumir quando a gente faz algumas besteiras, né? Então, o que era a besteira que eu fiz? Eu não sabia a potência da rede social. Isso, tô falando lá por volta de 2015, 2016. Eu não sabia a potência de um tráfego. Entrei lá, meti R$50 de tráfego pago, de impulsionamento, e eu falei, vamos ver no que dá. Só que foi ruim, porque eu não dei conta do que retornou. Eu não dei conta do que retornou, cara. Era muita gente mandando mensagem, e aí meio que me queimei no mercado, né? Na época eu tinha uma marca chamada HBK Studio,
né? Estúdio, não era um estúdio de produzir audiovisual, era um estúdio de criar, cuidar da imagem, né? Que nem estúdio de cabelo, você não cuida dos cabelos? Sim, sim. Então era um estúdio para cuidar da imagem, das empresas. Legal. E aí só que eu fiz besteira, cara, eu não sabia a potência daquilo, eu só botei na época R$50, era muito. E deu muito bom, porque teve muito retorno, mas eu não dei conta sozinho de atender a todos. Aí meio que, não me atende, não sei o quê. Aí que foi queimando, você disse. Entendeu? Aí isso foi uma besteira. Mas aí foi assim. E voltando lá pra parte da igreja, e foi assim que eu comecei a conectar. Depois dessa virada de chave que o pastor virou pra mim e falou que não era pra continuar, eu não parei. E assim, continuei sendo metralhado, né? Claro, pelas pessoas. Não, vai fazer alguma coisa, sabe? Mas toda vez que eu me deparava com aquilo, eu só focava no que o pastor tinha falado para mim. Ó, não desiste. Inclusive, eu ajudei ele a implantar na cidade de Petrópolis as lojas dele, que ele tinha uma loja de bolos caseiros, que era Mania de Bolos. Aí eu fiz o logotipo dele, fiz a fachada dele. Né? Então, assim, depois que ele descobriu o que eu fazia, porque eu fiz para ele. Entendeu? Então, tipo assim, cumpri minha missão. Fui parar em Maceió, deu muito ruim lá também. Voltei para São Paulo, porque em 2018 eu voltei para São Paulo. Ou seja, de 2015 eu fui para Petrópolis, fiquei lá, cumpri minha missão. E depois eu fui parar em Maceió, iludido com uma proposta. Chegando lá não era a mesma coisa. Foi um gasto desnecessário lá. E aí eu fiquei ruim, né? Eu falei, voltamos para São Paulo. Para São Paulo. Em 2018. Né? Só que aí eu já voltei já com uma bagagem boa de design, já tinha trabalhado bastante e tudo mais. E foi onde eu consegui trabalhar numa empresa que eu acredito que também foi uma escola para mim. Que é uma gráfica grande, que é em Ferraz de Vasconcelos, na divisa de Ferraz com Itaim, que me deu a bagagem que eu tenho de crescimento no design. E lá eu entendi a necessidade do design, né, montando a carreira. Design, entrou a fotografia, o marketing, e aí chegou a pandemia, o pessoal começou a criar muito vídeo. E aí eu senti necessidade. Eu fui estudar audiovisual na Full Frame, na escola de audiovisual, que a gente tem aqui em São Paulo, que é uma das grandes aqui. E por aí foi, montando a carreira dessa forma. Tudo conectando uma coisa a outra. Ou seja, um pastor te dá um toque. Você grava essa chave, essa senha na sua cabeça. Não desistir. Então, acho que as pessoas elas têm que ter mais isso, né? De acreditar mais, botar fé e sempre ter uma base sólida. Que é nunca desistir, independente da situação, da dificuldade que você passa. Nunca deixar a fé de lado. Porque tem gente que perde a fé quando a dificuldade vem, né? Mas no meu caso, graças a Deus, eu sou feliz por isso, porque toda vez que eu me sentia fraco, era a fé que me levantava. Certo. Então, assim, não, Deus vai me ajudar, isso tem um propósito. Né? Então, vamos acreditar e continuar seguindo, independente da dificuldade. Amém. E aí, no caso, quando você ouviu o pastor falando, obviamente era o próprio Deus falando através do pastor. A gente fala do pastor, mas no sentido de que Deus falou com você. E essa é a questão, a gente perguntar para Deus. Deus, eu sempre digo isso, faça uma pergunta para Deus. Deus, o que queres que eu te faça? Exato. Porque ele fez essa pergunta para várias pessoas, na verdade, né? Ele fez essa pergunta até pro Tiago e pro João. Sim. O que queres que eu te faça? Eu quero ficar do seu lado lá no trono. Aí, no outro capítulo seguinte, ele faz a mesma pergunta para um cego, que chega todo humilde. E aí, o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Depois, em Atos, a gente percebe Paulo falando isso para Deus, para Jesus. O que queres que eu te faça? E aí Jesus foi, vai em tal lugar que eu vou te orientar. E ele seguiu o propósito dele. E eu digo que, quando a gente fala assim de ministério, de propósito, às vezes a gente já pensa lá o serviço dentro da igreja. Também. Mas Deus vai usar as pessoas, vai nos usar para abençoar pessoas na nossa profissão. Exato. E aí eu não tenho dúvida que Deus falou para você, olha, eu quero você nessa área aqui, porque é aqui que eu vou abençoar outras pessoas através de você. Porque nunca é só sobre nós. Exato. É sobre o valor que nós vamos gerar para outras pessoas também. E, assim, foi muito...
essa sua experiência aí é bem impactante. Suponho que você aí que está nos assistindo aí, depois você volta esse vídeo e vai anotando, tá? E a partir daqui já pega caneta e papel também para ir anotando, porque eu ia falar justamente sobre isso com você. Existem várias pessoas que são extremamente capazes, mas elas não são vistas, ou não conseguem deslanchar. Você investiu R$ 50 no tráfego pago e não conseguiu dar conta, na verdade. Tá certo que hoje os R$ 50 não vai fazer tanto efeito, mas por que na sua opinião, existem pessoas que continuam não sendo vistas, mesmo sendo extremamente capazes, e aí não consegue... porque tem pessoas que não são vistas, mas tem muitos clientes. Esse é um ponto. Sim. Mas eu estou falando de pessoas que não conseguem clientes, não são vistas, mas são realmente capazes. O que falta? O que essa pessoa pode fazer? Tem uma história curiosa. Aconteceu recentemente, final de 2025. Eu tenho um amigo, que eu chamo ele de irmão, cara, que ele é um irmão pra mim. É o Diego. Inclusive, o Diego, você mora aqui, velho. A gente fez trabalho, né, pra comunicação de São Miguel Paulista, subprefeitura, e a gente fez a Vila de Natal. E ele fez um vídeo de drone, se eu não me engano, ele vai me corrigir, na época ele tinha 500 e poucos seguidores. Só que eu vi o vídeo do cara, eu falei, onde tava esse cara? Desculpa, ele tinha quantos seguidores? 500. 500 seguidores. Busca aí, de Pro Drone. Busca aí depois pra você ver. Tá. Eu falei assim, cara, onde que tava você? Aí, em pleno Natalzão, mandei mensagem pra ele. Falei, vamos conversar aqui, amigo. Você consegue fornecer essas imagens? Ele forneceu de boa. Normalmente, outra pessoa no lugar dele cobraria por isso. Porque hoje, pra subir de drone, no mínimo, você vai pagar uns R$ 1.200 só pra subir o drone. Né? Fazer ali 15 minutinhos de filmagem aérea. Né? Não é barato porque existe habilitação hoje para isso, né? Sim. O cara tem que ter uma licença na ANAC, não é qualquer um que sobe um drone hoje, do jeito que ele sobe, porque eu sou muito fã dele, sou amigo e fã dele. Legal. Mas, entrando nessa pergunta que você fez, por que as pessoas ainda não são vistas, mesmo tendo uma capacidade absurda? Né? Eu acho que falta... muito network, né, hoje em dia, mas eu acredito que falta oportunidade. E se tem uma coisa que eu acho muito interessante na minha carreira, é que eu sempre olhei, independente do tamanho, eu já tive clientes pequenos e clientes grandes, né? Hoje a gente, graças a Deus, né, com bastante esforço, né, correndo atrás, eu sempre fui muito sozinho. Isso que eu construí, eu nunca tive uma equipe gigante por trás. Por mais que algumas pessoas, quando vi um trabalho, depois falaram, quantas pessoas você levou para fazer? Às vezes era só eu que estava lá. Entendi. Mas, assim, é muito trabalhoso, né? Lógico, né? E eu acredito que a gente, aos poucos, vai vendo oportunidades. Então, por eu ter sido sozinho, eu comecei a entender o porquê que algumas pessoas, às vezes, não conseguem. Porque os caras que, às vezes, são grandes, não olham para os pequenos, né? E assim, eu nunca fui aquela pessoa de falar, olha, eu que coloquei, olha, eu que fiz isso. Não, eu sempre, cara, você quer oportunidade? Eu te levo para tal lugar, vão comigo. Às vezes o cara, te dou um valor para você fazer um trampo junto comigo, só para mim entender como é que é seu trabalho. Então, assim, eu sempre fui muito de dar essas oportunidades. Então, falta um pouco disso nos grandes. Que às vezes a pessoa que nem você falou, às vezes a pessoa tem um enorme talento, mas não consegue captar um cliente, às vezes não consegue, sei lá, aparecer, mostrar o trabalho de fato. Então, acho que falta alguns grandes ter essa cabeça mais empática, sabe? De pegar, olhar pela empatia e, em vez de fazer vista grossa, falar, não vou olhar para isso, eu quero só alguém que já esteja grande no mercado, né? E isso é ruim, né? Porque as pessoas não dão oportunidade. Então, falta oportunidade, falta também um pouco de maturidade profissional em quem já está consolidado no mercado, né? Que é de olhar para os pequenos e dar, de fato, oportunidade. Eu não quero nada. Se eu falo assim, eu não quero nada. Eu só mostro o teu trabalho aí. E às vezes era aquilo, né? Sim. Hoje o Diego, ele tá, graças a Deus, ele tá conseguindo, tá alavancando o seu trabalho e tudo mais, porque alguém teve que pegar e olhar para ele.
Falou, não, mano, você precisa ser visto. Uhum. Você precisa ser visto. E assim, ele, meu, se tu vê o cara pilotando drone, ele parece que tá brincando ali, cara. Eu falo, cara, quando eu subo 10 metros com o drone, eu já fico com o coração na mão. Ele não, vai lá, o drone vai pra lá, vai pra cá e vai que vai. O cara é seguro, né? Então, ou seja, se, não, por exemplo, vamos botar a nível subprefeitura, né? Órgão público. Se não tivesse alguém dentro do órgão público que olhasse para alguém que tá ali trabalhando para isso, que está tentando alguma coisa, que ele estava marcando, sabe? Vários lugares, eu falei, não, peraí, vamos se ajudar. Aí pega uma dica aqui, pega uma dica ali. Certo. E é sempre assim, sabe? De alguém de um órgão público olhou para ele e, graças a Deus, hoje ele está conseguindo seguir. Legal. Ou seja, então, falta isso, né? Né? Para essas pessoas pequenas, falta de estratégia. Às vezes a pessoa tem até... Às vezes se preocupam demais com... Ah, será que eu tenho equipamento adequado? Eu sempre fui daquele, começa com o que tem. Cara, eu comecei, que nem eu falei, eu comecei com um notebook de R$100, comprado lá no Facebook, num grupo de Facebook, né? Na época não tinha um marketplace, eram grupos, né? Que você postava lá, tipo uma feirinha do rolo. Eu lembro. Então, você lembra, né? Então era mais ou menos isso. Assim, se eu não começasse com o que eu tinha, e aí? Exatamente. Né? Dentro disso aí que você tem toda essa estrutura que você tem contado, você entende que na sua profissão, claro, você tem falado da sua profissão, mas você vê isso em outras áreas também, por exemplo, mídias sociais, redes sociais, pessoa que quer ser influencer, pessoa que quer trabalhar nesse ramo, ou de repente em outros ramos você percebe que tem isso, não sei se você pode falar com propriedade, mas se você observa isso, dos grandes não observarem os pequenos, não darem oportunidades. Pelo contrário, às vezes quer engolir, né? Tipo, quer ofuscar, os pequenos, achando que será concorrência ou coisa do tipo. Ou, não, você pode falar só da sua profissão. Não, dá para falar de tudo, porque, por exemplo, o marketing. As pessoas acham que tem que ser nichado. Né? E, tipo, não tem como você nichar algo que vai ser usado para vários tipos de negócios. Por exemplo, você criando uma estratégia específica, você consegue fazer a mágica acontecer com qualquer ramo. Né? Então, isso vale para qualquer ramo. Né? Então, por exemplo, se você cria uma estratégia e testa ela, aquela estratégia deu bom para você, você adapta nos outros ramos. Né? Então, isso vale para tudo. Né? Então, eu acho que talvez se as pessoas tivessem mais essa consciência, porque, por exemplo, eu vejo muito profissional, né? O fotógrafo falando, eu só vou fotografar casamento. Eu só vou fotografar festa de 15 anos, entendeu? E não faz um ensaio, não faz nada. Então, eu estou falando de fotografia, mas por que não misturar os nichos? Se você for passar um pouco lá no meu perfil, você vai ver foto de show, foto de casamento, ensaio gestante, ensaio de estúdio. Eu faço tudo, não tem problema. A gente estudou para isso. Então, assim, tudo é na base. Se você tem uma base, a base funciona, você consegue, sim, se adaptar em qualquer nicho. Seja numa gastronomia, num restaurante, seja numa loja de roupa, enfim, de tudo um pouquinho. Perfeito. E como cristão, vamos entrar em um outro momento aqui dessa conversa. Como cristão, você acredita que a excelência no trabalho, nós já tocamos nesse assunto, na verdade, hoje, no trabalho profissional, serve para glorificar a Deus também? Se usado da maneira certa, sim. Tá. Porque, assim, Deus, ele sempre tem, acho que é Deuteronômios 28:13. Ele fala que a gente tem que ser cabeça e não cauda. O que ele quer dizer com isso? Ele está mostrando que a gente nasceu para ser líder, influenciador, né? E que a gente deve ter isso. A gente não tem que ser a cauda das coisas. Então, eu acredito que ele traz um pouco para a gente a responsabilidade de olhar desta forma, né? De como a gente vai edificar também usando a nossa carreira, conectando ao evangelho, a tudo que Deus quer da gente. Quer que a gente floresça, quer que a gente conduza e tudo mais. Então, se você faz um bom trabalho,
lógico, né, com responsabilidade, você acaba incentivando as pessoas. Por exemplo, aí a pessoa vai querer saber quem você é. Você fez um bom trabalho. Tá? Nossa, que trabalho legal, quem foi que fez? Ah, foi o Júnior que fez. Ah, quem é o Júnior? Aí ele vai saber que você tem uma raiz cristã. E isso, querendo ou não, conecta. Né? Então você faz um bom trabalho, automaticamente você acaba entregando a excelência porque você fez da forma correta. Né? Você buscou ir da forma correta. E eu estou falando fazer perfeito, tá? Porque a gente erra muito. Né? Na nossa carreira a gente erra muito. Mas é errando. Né? É errando, mas tendo ciência. Que o que você está fazendo é honesto. Então não é só a excelência, tem que ter honestidade. Tem que ter tudo somado. Né? Jogar limpo, pensar. Às vezes você vai dar uma mentoria para alguém, você não dá nem vontade de cobrar. Não, quero que essa pessoa evolua, quero que ela cresça. Então, assim, se você faz um bom trabalho e você consegue colocar outras pessoas para continuar aquilo, não é concorrência. Me assusta. Eu não tenho medo de concorrência, porque eu já eduquei pessoas no design que hoje é meu concorrente nas gráficas online da vida. E eu fico feliz, falar, meu concorrente. Entendeu? Não tem problema com isso. Sim. Então, assim, é muito bom quando a gente conecta a sua disciplina religiosa com o seu profissionalismo e fica ali assim, você não precisa mostrar que você é evangélico. Você não precisa mostrar. Sim. A sua própria atitude acaba levando você a ter uma excelência. A pessoa depois vai descobrir de onde que você veio. Claro. Então, sim, a excelência, ela ajuda, né, se usada da forma correta. Sim, um exemplo é agora mesmo aqui, antes de iniciarmos, a pessoa organizando aqui tudo, tem um fio aqui que a gente não tá nem percebendo, mas ele percebeu, o Marcelo, né? Marcelo. Percebeu, não, peraí, deixa eu arrumar o fio aqui, ó, pega aquilo ali, põe pra cá. Toda essa preocupação com os detalhes que a gente não tá nem, pelo menos eu, que não é minha área, a minha área é só vir aqui falar, você também é da área da produção de vídeo, mas eu vejo essa excelência, eu já percebi essa excelência da parte de vocês, da IO Filmes. Então, isso realmente faz diferença porque a gente sai daqui e indica tranquilamente para outras pessoas. Com certeza indica tranquilamente. Não, vai lá, vai em tal lugar, porque lá você vai ter realmente um trabalho de excelência. A gente sempre procura. O Marcelo, ele é um cara que ele mora aqui também sem pagar aluguel. Porque, assim, a gente se conheceu tem 1 ano, né, Marcelo? 1 ano, mais ou menos, que a gente se conhece. Quem vê a gente lidando aqui, conversando, zoando um com o outro, acho que a gente tem mais de 10 anos. Mas não. A gente se conheceu, eu estava falando do projeto, né, do curso que foi dado aqui. Né, foram 2 turmas, né, de cinema, que inclusive agora são 3 turmas. Que foi dado aqui, cara. Inclusive, um dos projetos foi feito aqui no Itaim Paulista, teve apoio, vai rodar no circuito SP Cine também. Então, assim, cara, o Marcelo não tem nem como, cara. Ele é um cara, ele ajuda, ele me instrui, ele me ensina. Eu aprendo com ele todo dia, cara. Legal. Sinceramente, isso é ótimo. Quando fala de marketing, eu sempre conecto com o evangelho. Eu não sei se outras pessoas têm essa percepção, mas eu fico maravilhado com a forma como o próprio Jesus, ele usou esse marketing. Primeiramente, nós temos aqui uma mulher no estúdio, talvez ela vai achar que é brincadeira da minha parte, mas é verdade mesmo. Depois que Jesus ressuscitou, Marcelo, você lembra para quem ele apareceu primeiro? Para Maria. Para as Marias. E por quê? Primeiro porque elas iriam divulgar, propagar muito mais rápido do que os homens. Não é assim que as mulheres fazem? Elas não propagam bem mais rápido? Elas têm aquela habilidade de se comunicar com muito mais habilidade do que os homens, né? Sim. Naturalmente. Então, a gente percebe Jesus usando todas essas técnicas, essas habilidades, porque um outro motivo é porque o testemunho de uma mulher naquela época não era validado. Não era validado. Tinha que ser um homem. Para ser testemunho ocular, tinha que ser um homem. Então, isso daí é uma evidência hoje de que realmente aquilo aconteceu. Porque se Jesus estivesse preocupado com, olha, vamos montar uma estratégia aqui, se fosse uma invenção, né? Se fosse uma invenção dos discípulos,
os discípulos não iam colocar as mulheres para irem à frente. Sim. Né? Eles iam falar assim, não, nós chegamos lá, nós homens vimos um anjo. Então a gente percebe que não foi uma invenção, porque se fosse invenção eles iam colocar um homem, né? Mas foram as mulheres. Mas eu acho muito interessante, eu ouvi isso de um pastor uma vez, ele falou assim, Jesus usou as mulheres porque as mulheres iam falar mesmo, né? Elas iam sair falando para todo mundo, contando para todo mundo. Então ele falou ide, pregai o evangelho, quer dizer, anunciar, fazer público, tornar público, né? Publicar. E é o mesmo termo que a gente usa hoje nas redes sociais. Você vai postar, você vai publicar tal coisa. Hoje a gente não fala muito publicar, mas um tempo atrás falava. Hoje fala mais postar. Eu vou postar tal coisa, eu vou publicar. E eu conecto muito a questão do marketing com o evangelho. Jesus falou que nós somos luz do mundo. Somos essa luz do mundo. E como que você enxerga essa responsabilidade de a gente conectar, influenciar através da profissão? Cara, a gente tem essa eu acredito que seja uma responsabilidade também da gente. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a comunicação. E, assim, conectando o que você falou sobre as mulheres, eu sempre fui muito... Como é que eu posso dizer? Eu sempre tive muita orientação feminina na minha vida, acredita? A maioria das vezes que eu, por exemplo, precisei tomar uma decisão específica, era sempre uma mulher. Olha, então, assim, isso é muito significante para mim, porque a gente torna uma responsabilidade em ser luz, emanar luz, porque, pensa, se a nossa profissão hoje não dignificar o homem, não mostrar quem realmente, o que você busca alcançar, porque a gente, por exemplo, tem pessoas que falam, Bruno, você já tá assim, você é influente, eu não consigo me achar nesse nível, porque eu acredito que eu posso fazer outras pessoas a chegarem lá e eu não preciso, eu só preciso continuar fazendo o trabalho, continuar estudando, né? Eu tô sempre estudando algo diferente e, assim, para poder somar. Então, assim, ser a luz do mundo, ele tem essa responsabilidade de fazer com que a gente se preocupe com o outro, né? Então, eu acho que essa que é a maior missão da responsabilidade que Deus ele transmite, né, pra gente. Sim, muitas vezes o cristão, ele supõe que ele confunde a humildade com a invisibilidade. Assim, não, aquele negócio que você não pode vender o seu peixe, né? Tem que deixar as pessoas verem. E não foi isso que Jesus ensinou. Eu entendo que nós devemos fazer com excelência e sempre mostrando, igual você falou aqui desde o começo. Você sempre apontou para Deus. Olha, glória para Deus. Olha, isso aí, graças a Deus. Você mostrou às pessoas que te apoiaram. Você acabou de falar aqui, sempre que eu precisava tomar uma decisão, geralmente era uma mulher que me direcionava. Isso essa humildade. Isso sim, podemos chamar de humildade. Mas às vezes o fato de não aparecer, e até profissionalmente, porque eu suponho que Deus quer abençoar. De repente, você que está nos assistindo aqui, Deus quer abençoar muitas pessoas através de você. Mas aí você fica escondendo a sua profissão, a sua habilidade. E Deus quer que você expanda no sentido de, olha, coloca lá no status, olha, eu faço tal coisa. E muito provavelmente alguém vai estar precisando dessa sua habilidade aí. E às vezes a gente fica se escondendo, achando que isso é uma questão de humildade, mas de repente é o erro que está sendo cometido, ou o pecado que está sendo cometido é o esconder o talento. Às vezes tem muito disso, né? Que a gente fica... O ser humano em si, ele tem uma preocupação do que os outros vão achar, né? Eu não tenho, já tive, tá? Eu já cometi muito essa falha. Eu ficava muito preocupado. O que os outros vão achar? Nossa, se eu fizer isso, o pessoal vai me achar ridículo. Não sei o quê. Nossa. E assim, mas o que me deixava assim? Eu tinha pessoas que... Má influência que estava sempre ali pesando na minha cabeça, falando, não faço não, isso aí é feio. Isso aqui assim. E a cabeça ainda imatura, né? Acaba levando isso pro coração e acha que aquilo faz parte.
né, que nem você vai ouvindo repetitivamente algumas situações, aí aquilo acaba virando parte, né? Tanto é que, por exemplo, vou usar o meu batismo. 1º de outubro de 2010, eu me batizei. Você acredita que depois de eu me batizar, mesmo sabendo da responsabilidade de descer as águas e continuar, eu estou renovando a minha fé hoje? Estou renovando. Acredito. Estou fortalecendo ela, porque enquanto eu estava ainda em um ambiente, aquele ambiente não me deixava, por mais que eu sentia a cobrança, eu me cobrava aquilo internamente, só não externava. Aquilo me deixava assim, eu sabia que tinha, eu fazia, lógico, meus estudos e tudo mais, mas não era com tanta vontade, não era na questão de vontade, não era com o que precisa ser feito, né? Com tanta intensividade quanto hoje eu consigo fazer. Agora eu sinto mais, entende? Então, assim, eu precisei passar anos dentro de um ambiente onde eu não estava crescendo, mas, assim, espiritualmente crescendo, mas sabia da responsabilidade de continuar seguindo com fé. E isso não quer dizer que eu deixei de cumprir, de ir à minha igreja, de fazer o que tinha que ser feito como cristão. Mas eu sentia que precisava de um pouco mais e o ambiente que eu estava me impedindo de fazer. Então eu precisei sair daquele ambiente, né, para sentir que precisava, de que conseguia entregar o que realmente, com meus 15 anos de idade, quando eu aceitei Jesus, senti que era uma missão que tinha sido implantada aqui no meu coração. E aí depois que eu fui me batizar. Ou seja, são anos e anos trabalhando, buscando o caminho que eu ia falar, agora sim. Né? Então a gente formou meio que, a minha cabeça formou meio que uma nova estratégia. Né? Servo, amigo e filho. Então, assim, agora eu tenho essa missão. Então eu voltei a ser servo, vou dar o meu melhor como servo, para virar amigo. E aí sim ser chamado de filho. Entendeu? Então é mais ou menos nessa pegada. Então, assim, tudo. E assim, como eu falei, quando as minhas maiores decisões teve um incentivo sempre de uma mulher, nem sempre foram mulheres de perto de mim. Entendi. Às vezes vinha um amigo, uma amiga, né? Uma amiga conversava comigo, me dá uma visão diferente e isso me anima, né? Porque tem gente que não faz aquela acepção, não vou ouvir fulano, não quero ouvir fulano. A mulher, não quero ouvir. É homem, vou ouvir. Não. E assim, a gente tem que ouvir quem Deus manda. Né? E quando tudo é fruto de oração, é o seguinte, você ora, só que muita gente ora e esquece de observar os dias seguintes. Né? Porque a oração não é só falar. A oração, ela é um pedido. Às vezes é um agradecimento. E Deus, ele escuta a gente. Sim. E falta isso nas pessoas hoje. O que falta? As pessoas acreditarem e observarem após a oração. Que é o que falta. Então, assim, eu sempre fui muito assim, eu orava e ficava caçando as situações. O que vai acontecer no dia seguinte? E ficava observando tudo. Era um cair de folha, era sei lá, um atraso de um trem. Sim. Né? Então, tipo assim, eu sempre faço isso. Eu oro, no dia seguinte eu observo tudo. Começo a observar. O que Deus pode estar respondendo. Exatamente. Porque às vezes Deus responde e você não está atento. Orou por orar e não quer seguir. Não quer prestar atenção. Então, assim, tudo é fruto de oração. Então, quando eu pedi a Deus, Deus me coloca, me ensina de novo. Me ajuda a fortalecer minha fé. O que ele fez? Colocou uma mulher. Tá. E essa mulher me mandou uma oração sem eu pedir. Tem noção disso? Então, assim, não tem como, né? A gente não se fortalecer dessa forma. Deus está te ouvindo e está te respondendo. Então, só vai, filho, continua. Eu volto a dizer, pergunta para Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Exatamente. Porque aí ele vai direcionar. Do mesmo jeito que nós falamos aqui sobre as redes sociais, de repente Deus pode estar dizendo para alguém, eu não quero você nas redes sociais. E tá tudo bem. Sim. E para outros ele vai falar, olha, eu quero você lá. Para uns Deus vai direcionar para uma profissão, para outros vai direcionar para outra profissão, sabe? E aí tudo cabe a gente entender o que Deus está falando conosco.
E o sócio, o Thiago Francisco, já quero aproveitar e deixar um abraço para ele. O Thiago, ele sempre fala sobre isso aí. Essa questão de nós orarmos e aí a gente levanta, porque geralmente fala oração e tá ou sentado ou está ajoelhado. E aí levanta ali daquele momento de oração e já pega o celular. É como a pessoa que eu tô aqui, eu mando mensagem para você, vamos supor que nós estamos distantes fisicamente, aí eu mando uma mensagem e tal, e aí você começa a digitar, eu já fecho aqui, vou fazer outra coisa, não vou nem, quero nem saber, eu só queria falar, não quero saber o que que você tem para responder. E às vezes a gente age assim com Deus. Sim. A gente manda a mensagem, já desliga ali o WhatsApp E some. e sai fazendo outras coisas, o dia a dia não para ouvir o que ele tem a dizer. Sim. E aproveitando, falando do Thiago, eu quero falar aqui de alguns dos nossos patrocinadores. Boa. Tá bom? Que é a Zora. A Zora é especialista em atendentes virtuais. Inteligência virtual não. Artificial. Inteligência artificial. Legal. Para atender aí você que tem o seu empreendimento, que tem aquela correria toda. Você pode contratar a Zora para fazer toda a questão do atendimento. É como se fosse o atendente do balcão lá, só que a inteligência virtual. A artificial. Por que eu tô com a virtual na cabeça hoje? Faz parte. Mas não... o que ela faz? Ela ajuda no atendimento? Isso, ela um funcionário... Isso, funcionário... Isso virtual. Sim, funcionário virtual. Tá vendo? Por isso que você tá com Exatamente, virtual na cabeça. um atendente virtual, um funcionário virtual. Ela faz o quê? Ela... como o nome já diz, atende, cuida da sua agenda, faz vendas. Nossa, também. Muito bom, hein? Entendeu? Então, Gosto disso. é espetacular. E é humanizado, não é aquele negócio assim, digite e tal, digite não sei o quê. Conversa mesmo. É uma conversa mesmo. Nós temos também esse episódio sendo um oferecimento da R2R Soluções em Engenharia. Precisa de uma solução na parte de engenharia, precisa de um laudo, precisa de uma revisão, sempre eu não me recordo o nome de quando a gente compra um apartamento, vistoria, pronto, Vistoria. aí, tá vendo? Precisa de uma vistoria, é com a R2R Soluções em Engenharia, tá bom? Pode entrar em contato. Os contatos de toda essa galera estão aqui na descrição do nosso vídeo. E quero agradecer e destacar também aqui esse estúdio, o estúdio IO Filmes, a produtora IO Filmes, que tem aí feito trabalhos de muita qualidade, excelente. Então, que Deus continue abençoando. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também o contato da produtora. Você que está à busca de, seja desde o podcast até a gravação de um filme. Tá bom? Cheguei aqui e fiquei maravilhado com toda a estrutura que eles têm aqui. Vou deixar o link aqui na descrição também. E gostamos de frisar, sempre deixar claro que o intuito final, que é a missão, na verdade, do nosso podcast é levar a mensagem que só Jesus salva. Aqui vai aparecer sempre assim, Jesus, só Ele salva. Sim. E aí nós trazemos a mensagem que só Jesus salva. Amém? Aí eu acabei de dizer que pessoas, de repente Deus está chamando algumas pessoas para redes, outras pessoas Deus não está chamando para as redes sociais, mas no sentido de negócio, sentido profissional. As pessoas que não estão nas redes sociais, ao seu ver, elas estão perdendo oportunidades? Sim. Hoje em dia não tem como negar, né? A rede social ela é bastante fundamental, vamos dizer assim. Ela é fundamental para um negócio, né? Tudo depende de como e qual estratégia você aplica nela. Então, as pessoas hoje que estão aí realmente buscando gerar uma certa autoridade. Às vezes a pessoa não quer aparecer de fato, mas ela tem uma marca, então ela quer estruturar ela no mercado, né? Consolidar no mercado. Então, acho que sim, faz sentido ter, né? Ela é fundamental hoje para qualquer tipo de negócio. Isso que eu ia perguntar. Qualquer área, né? Qualquer área de negócio E qual o maior erro que as pessoas cometem ao produzirem conteúdos? Fazer sem estratégia, cara. Sem intenção, sem Exatamente, personalidade. tem que ter um objetivo.
Eu falo sempre para, assim, seja num bate-papo comum ou sobre o negócio. Tem que ser intencional. Você tem que ter uma intenção. Certo. Porque se você busca um resultado, se você não tem uma intenção, tá, para quem que eu vou falar? Começa por aí. Né? Para quem que eu vou falar? Como que é a linguagem que eles falam? Né? Às vezes você pega um público ali de 18 a 30. Às vezes você pega um público de 30 a 65 e por aí vai. Então, assim, se você aprende hoje a ter um objetivo, né? E antes de fazer qualquer postagem ou criação de campanha, você buscar essa estratégia, aí você não comete tanta falha. Isso não quer dizer que vai dar certo de primeira, né? Sim. Porque, assim, é uma construção. Você tem que entender o retorno do seu público, né? Então, a maior falha hoje seria essa. Fazer sem estratégia, sem objetividade. Né? Ok. Então, acho que talvez as pessoas hoje elas cometem muito essa falha. Ah, vou lá, solto o Solta post qualquer e vai vídeo. que vai. Né? Mas não pensou numa legenda. Às vezes não é só a imagem, tá? Às vezes não tá só lá no videozinho que tá rolando, não. O que tá escrito na legenda também, o algoritmo ali, ele tá olhando isso. Ele não olha só a criação do conteúdo em si, ele olha tudo como um pilar. Você tem ali o vídeo é o que vai aparecer, que vai ficar na cara do gol, se for um vídeo, né? A postagem é o que tá na cara do gol, a imagem. Tá, mas e a legenda? Aí entra na legenda. Então, a legenda, o que é a legenda? É um complemento do que está na imagem. Tu não vai falar o que está na imagem, a mesma coisa na legenda. Você vai fazer uma conexão, uma continuidade. Que aí você retém mais o público. Então, quando você tem esse objetivo, você comete menos falha. Aí você entende que existe o vídeo, a legenda é um complemento do que está no vídeo e a hashtag é o que impulsiona o conteúdo organicamente. Né? Porque a minha maior estratégia hoje na minha carreira foi que a maioria dos meus cases eu não consegui fazer no tráfego pago, eu consegui fazer com um orgânico bom, trabalhando uma boa criação de conteúdo. Quando eu falo que eu alcancei, por exemplo, eu fiquei na região do Itaim Paulista por muitos anos, né? Hoje eu não lembro, acho que eu estou em terceiro, como o melhor design da região. Mas pergunta se eu paguei alguma coisa pro Google fazer aqui. Não foi. Não foi. Não, porque eu tinha um orgânico bom. Aí eu fiz um ciclo de engajamento. Ou seja, se eu não tivesse feito a estratégia correta, né, eu não teria chegado lá. Entendeu? Então, tipo assim, a maior falha é essa. Não faz sem estratégia. Se não for para fazer com estratégia, espera mais uma hora. Tá. E aí você cria uma estratégia. Aí sim você faz a... É melhor postar menos, se for o caso. Não, vou postar tudo isso daqui. Não. Então, posta menos, mas posta com estratégia. Exato. E você falou, por exemplo, da legenda. Vou dar um exemplo aqui de um comerciante de bairro. Aquele cara que ele é o atendente, que ele é o caixa, que ele é o administrador. E ele realmente quer entrar nas redes sociais, não tem tempo. E aí ele tem que criar conteúdo, criar a legenda. Ele usando a inteligência artificial para isso, no sentido de entra lá no chat GPT mesmo, fala, cria uma legenda para isso, ou cria um roteiro. Existe alguma estratégia para isso não ficar tão Existe. Mecânico? Assim, eu costumo dizer que assim, tem muita gente que hoje usa a inteligência artificial como o patrão dele. Ele esquece o seu lugar de fala. O seu lugar de fala, você manda ali. Você é o dono do negócio. Então, por exemplo, a inteligência artificial, ela tem que ser usada como um aliado, não como o dono da tua empresa. Tá. Né? Então, assim, para um cara que hoje tem um negócio, não tem um tempo e precisa usar aquilo, também existe, né? Que, os famosos prompts, né? Que calibram uma inteligência artificial para fazer a parte como um aliado seu. Né? Então, se ela for usada de forma inteligente, pelo humano, aí ele consegue usar, sim, para trabalhar com isso, né? Mas, normalmente... se também entra a parte de objetividade. Se você não tiver um objetivo ali, você vai fazer algo, vai parecer que realmente é algo artificial e acaba não gerando tanto retorno. Né? Então, assim, a inteligência artificial, ela é boa para o que a gente faz, né? Eu mesmo uso, mas eu uso para ela ser uma assistente minha, né? Que ela é uma assistente artificial. Ela é um assistente, é um funcionário meu. Né? Então, assim, dessa forma. Mas nunca ela em primeiro.
Nunca ela que Certo. vai comandar. Eu não vou pegar e copiar e colar. Eu reviso o texto. Tem gente que só faz lá a legenda, copia e cola e joga lá. Quando vê, tá Uhum. lá o rodapé ainda explicando. Essa legenda foi Ah, criada e tal. Eu já é. peguei erro assim, E, de é, empresa grande, e já tá? tem casos, eu ouvi dizer, não sei se realmente aconteceu, mas de questão de advocacia, questão de artigos, de jornais, Sim, foi até impresso, escrito isso, uma vez. exatamente. Então, por quê? A pessoa não usou ela para ser um auxiliar. Ela Uhum, usou como a principal. uhum, Né? Aí a pessoa às vezes acha que é a pressa de postar algo, por exemplo, quando é sim, jornal, por exemplo, as pessoas têm muito usado para fazer release. Ah, tá, mas do release, o que você pegou de fato do ambiente que você foi estudar no jornalismo? uhum, Tá, você chegou num evento grande, lá você coletou informações e você reuniu muitas informações e jogou na inteligência artificial, mas o que ela entendeu daquilo? Então, assim, é um trabalho demorado, porque você tem que fazer o artigo, mas você tem que ler, porque você captou, você estava lá, não era a inteligência artificial que estava uhum, lá. Então, as pessoas às vezes, na pressa de soltar a notícia na frente, faz isso daí. Copia, sim, cola, sim, solta. Quando pensa que não, tá feito, estrago, exato, né? Então, é mais ou menos assim. Então, a inteligência artificial, cara, para mim ela só serve para ser minha auxiliar, né? Ela perfeito, nunca vai ser a dona da minha empresa, claro, né? Então, é mais ou ok. menos por aí. E aí você pode perceber que, mesmo tendo todo esse recurso, inteligência artificial lá, seja o chat GPT, todas essas outras, Tem muito, né? você, mesmo assim, a gente precisa da mentoria da inteligência que O- Deus deu para o ser humano, não Exatamente. é? Então, precisando de uma mentoria e falando de mentoria, falando disso, eu quero que você deixe aqui, nós já estamos bem no finalzinho, caminhando para o final do episódio. Agradeço muito a sua Eu que presença, agradeço agradeço, é muito uma você honra ter para mim. aceitado esse convite. Quero já agradecer mais uma vez ao Marcelo. Muito obrigado por toda essa técnica, toda essa parte do audiovisual que vocês mandam muito bem. E deixa as suas redes sociais, quem quiser te encontrar, quem quiser contratar a sua mentoria, como que faz para te encontrar? Nas minhas redes sociais, a principal, né, que é como eu digo, né, eu sou multifacetado. Tem Hum, alguns, mas a principal é puxou o pai, né? Seu pai era assim a também, você raiz, falou. não tem como. Esse aí vai estar sempre presente na minha vida. Tá lá Legal. com Deus, graças a Deus, né? Tá lá. Amém. Glória a Deus. Sinto falta dele, mas ele vai ser Imagino. sempre a minha linha de exemplo de homem, exemplo de profissional, é sempre o meu pai. Maravilhoso. Então, assim, quem quiser conhecer é o.libonati com 2 T's. E você pode buscar lá, pode me chamar no direct, sou eu mesmo que respondo, não tem inteligência artificial. No WhatsApp tem, tá? Mas ela é Hum, educada, tá? A gente educou aí, bastante ela. viu? Que legal. Mas é só seguir lá e se quiser falar comigo, pode ficar à vontade lá. O que você buscar em relação à comunicação, o audiovisual, a parte criativa, pode contar comigo. Perfeito. E eu quero que você deixe aí suas considerações finais. De repente, tem alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse e eu não fiz, você gostaria de falar a respeito. É o momento para você deixar aí suas considerações Nós finais. falamos pouco sobre uma das bases principais, Hum, né? No caso, as minhas filhas, né? Elas sempre foram, depois que eu comecei a me consolidar na minha carreira, elas sempre foram um, a minha maior motivação, e é até hoje, né? E uhum. nunca vai deixar de ser. A minha mais velha, ela trabalhou comigo, Olha. né? Então, quando eu comecei, de fato, É, com aquele computador lá, velho, que eu te falei, tá. era ela num braço e o mouse no outro. Então, Uhum, assim, a Hillary, né, minha mais velha, e tem a Marjorie, uhum, que é a minha mais nova, então elas são sempre minha motivação. uhum. E é sobre isso que me deixa mais animado em continuar sempre, em estudar sempre, em crescer sempre. Amém. É isso aí. Então, mais uma vez quero agradecer a sua presença, agradecer você que está nos assistindo. Você lembre, se você curtiu, gostou desse conteúdo, deixa o seu like, compartilha com outras pessoas que você sabe que esse conteúdo vai ajudar bastante elas e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E olhando, gostaria de encerrar aqui olhando para a câmera do meio, essa câmera central aqui, como já é uma tradição desde o primeiro episódio, aliás, desde os vídeos, quando o Filho Próspero eram apenas vídeos, não era o podcast ainda, a gente sempre
finalizava assim: como começamos, terminamos, graça e paz a todos. Amém.